uma mensagem muito legal e eu queria começar com ela, porque tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje. Vocês já conhecem essa música? Eu gosto muito dessa música, gosto muito da Pitty também. E é muito legal, né? Como as músicas, às vezes, elas traduzem um pouco sobre o que a gente quer falar de uma maneira que a gente não consegue traduzir só pensando, né? Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa primeira live do desafio 5 dias para mudar a relação com seu filho. E nessa primeira live a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a gente começar a compreender a relação que você estabelece com seu filho adolescente. E esse assunto é sobre como os gostos da pessoa, eles se alteram durante a adolescência e como que isso impacta toda a construção subjetiva desse adolescente e a relação que esse adolescente desenvolve com as outras pessoas. Então esse é o assunto da nossa live e não esqueça de ficar até o fim, porque lá no final vai ter a primeira ação para você implementar no dia a dia com seu adolescente e realmente começar mudando de vez a sua relação. Então, para quem não me conhece, eu sou Brenda Lipinharski, eu sou psicóloga e o meu foco principal de trabalho são adolescentes e jovens que estão nesse processo de mudança e de entrada na fase adulta. Eu resolvi fazer esse desafio porque eu percebi que realmente há uma carência bastante grande de temas e assuntos, né, que tragam a relação entre pais e filhos na adolescência, porque é uma relação que muda muito drasticamente e que precisa ser pensada para que a gente consiga dar para o nosso adolescente os meios para ele se desenvolver. É muito importante que os pais sejam ativos nesse processo. Então foi por isso que eu resolvi fazer esse desafio e é por isso que eu estou aqui, né? Trazendo essa primeira live para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Sejam muito bem-vindos, Mônica, Psy, Anderson, muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo e saber que cada um de vocês está interessado em pensar um pouquinho sobre essa relação com o filho adolescente de vocês ou com o futuro filho adolescente de vocês, né? Então é o seguinte, é importante a gente entender que esse desafio ele é um passo a passo, então ele vai começar hoje e vamos ter lives todos os dias nesse mesmo horário até sexta-feira e em cada uma das lives a gente vai trazer um assunto diferente. Um assunto que vai ser trabalhado a parte teórica, né, um pouquinho de como que a psicologia enxerga os fenômenos a partir da adolescência e um pouquinho de parte prática também, algumas sugestões de como que é possível implementar essas ações na relação dia a dia com o seu filho. Então é muito importante que vocês assistam todas as lives. E se não conseguir assistir, se inscrevam lá no grupo do WhatsApp, porque por lá eu vou passar todas as informações importantes. Inclusive, uma surpresa que vai ter no final desse desafio, que vai ser exclusivo para quem estiver inscrito no desafio. Então não perde mais tempo, se inscreve lá. É só clicar lá no link da bio e mandar um eu topo que você já vai estar inscrito nesse desafio e vai poder ter todos os benefícios de quem estará inscrito. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a adolescência. E antes de tudo, eu gostaria de pedir para você enviar essa live, manda aqui pelo aviãozinho para alguém que você saiba que tem um filho adolescente ou que vai ter um filho adolescente, pra gente divulgar. Quanto mais essas informações chegarem às pessoas, mais a gente vai ter possibilidade de tocar as pessoas e de realmente conseguir transformar a adolescência numa fase realmente transformadora. Então já envia para alguém que você conhece, é muito importante que essas informações cheguem às outras pessoas e que a gente consiga de vez mudar um pouquinho aí e fazer que a adolescência seja um pouquinho melhor para muitas pessoas. Bom, pessoal, então para a gente começar a entender como é que a questão dos gostos ela se altera na adolescência, a gente precisa compreender primeiro como é que é a formação da pessoa. Como é que uma pessoa se torna uma pessoa? Né? Como é que a gente se define com as vontades que a gente tem, os desejos, as emoções que a gente tem? Para a gente entender isso, eu vou utilizar sempre a base da psicologia histórico-cultural, tá bom? Quem nunca ouviu falar sobre isso, dá uma acessada lá no meu perfil depois, que tem umas pequenas explicações sobre isso. Mas é uma das vertentes da psicologia. E a psicologia histórico-cultural, ela defende a ideia de que o desenvolvimento ele é social. Ou seja, para que alguém se torne quem é, né, em todos os sentidos psicológicos da coisa, essa pessoa precisa ter tido convívio social.
convive com uma rede de pessoas, tanto pessoas próximas como família, amigos, colegas, como também pessoas mais distantes, né? Uma história da humanidade, pessoas famosas, pessoas conhecidas, pessoas de longe. E essa rede social, ela é extremamente importante, porque é ela e a forma como a gente vai se relacionar com ela que vai definitivamente formar a gente como nós somos hoje. Você só é quem você é hoje por conta dessas redes sociais, dessas relações que você desenvolveu ao longo da vida. Então, para a gente compreender a sua formação e também a formação do adolescente, nós precisamos, primeiro de tudo, voltar a essas relações, entender como que essas relações se estabelecem na rotina desse adolescente e entender como que elas estão construindo, de fato, a subjetividade desse adolescente. Pessoal, tá todo mundo bem? O áudio tá bom, a imagem tá bom? Se vocês puderem só mandar um joinha aqui embaixo, só pra eu ter certeza que tá tudo certinho. Porque às vezes a gente fica falando aqui, né, e tá falando, tá dando algum erro. Então, por favor, mandem um joinha aqui embaixo, só pra eu ter certeza que tá tudo certinho, né, pra gente poder continuar da melhor forma possível esse conteúdo. Bom, então a gente precisa entender que as relações são os que nos formam, tá? Muito obrigada, gente. A gente precisa entender que as relações são os que nos formam. Então, investir em relações que realmente gerem desenvolvimento é a chave para que a gente consiga definitivamente gerar nesse adolescente todas as capacidades que a gente quer que ele tenha quando ele for adulto, né? Investir em relações de qualidade que sejam pautados em confiança, em parceria, em amor, em cuidado é extremamente importante para que a gente consiga que esse adolescente desenvolva as habilidades que a gente quer. Mas, para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma paciência muito grande. Porque investir em relações é investir um tempo e muito esforço nosso para que a gente consiga fazer essa relação realmente ser efetiva. Então, é muito bom que vocês já estejam aqui. Esse é o primeiro passo para que a relação com o seu adolescente realmente mude. Que bom que você está aqui, que bom que você chegou. E a partir de agora, eu peço que você olhe para a relação com seu filho sempre com esse olhar de que essa relação que você desenvolve com ele tem o poder de mudá-lo, tem o poder de formá-lo como um adulto que você acha coerente que ele seja. Essa é a função dos pais e essa deve ser a orientação para todas as ações que a gente toma com relação ao nosso adolescente. Esse é o primeiro apontamento que a gente precisa pensar. A relação, ela não é só uma relação de convivência, uma relação de dia a dia. Não é só uma coisa que a gente faz só porque precisa fazer. Mas sim, pensar nessa relação de uma forma que possa gerar desenvolvimento. Pensar nessa relação como realmente o veículo que vai fazer com que a gente transforme esse adolescente no adulto que a gente quer. Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Ok, então, já chegamos no acordo de que o desenvolvimento e a forma como a gente se constrói depende das relações. Mas como que isso acontece? Bem, quando a gente nasce, né, quando qualquer criança nasce, nós nascemos em um mundo que já está construído. Um mundo que já tem relações sociais, relações econômicas, relações políticas, já tem muito conhecimento desenvolvido e tudo isso já está dado, ele já existe quando a gente nasce. O único objetivo que nós temos é entrar em contato com esse mundo, né, e fazermos com que esse mundo faça parte de nós. Fazer com que esse mundo nos componha para que a partir dessa relação com o mundo a gente consiga ir construindo as coisas. Então, assim, é claro que isso é muito mais complexo, mas só para vocês terem uma noção. Imagina uma criança que acaba de entrar em contato com um objeto novo. Não sei, sei lá, uma garrafinha de água. E se ela não sabe para que serve ainda essa garrafinha? Para que aquela garrafinha comece a compor, né, os comportamentos dela, comece a fazer parte da subjetividade dela, alguém precisa ensinar ela a tomar água daquela garrafinha. Porque senão provavelmente ela vai fazer uma bagunça sem tamanho, né? Vai derrubar água em toda a casa, mas não vai aprender a tomar água sozinha. Porque tomar água foi um comportamento que a gente desenvolveu socialmente. A gente aprendeu a tomar água pela garrafinha a partir do momento que a garrafinha foi inventada. Isso não é natural, sabe? Isso não foi uma coisa assim que muitos anos atrás já tinha uma garrafinha que se tomava dessa forma. Não, foi uma coisa que nós inventamos, que nós criamos e, portanto, nós precisamos ensinar essa criança a tomar água da garrafinha.
Se essa criança só tiver acesso a essa garrafinha, de nada vai adiantar. Ela não vai aprender e não vai se transformar a partir dessa relação com a garrafinha. Ela vai apenas fazer bagunça ou fazer coisas que ela já sabe fazer, né? Brincar, jogar na parede, não sei. Depende das vivências dela. Mas, se nós, como seres humanos que já conhecemos a função dessa garrafinha, apresentarmos essa função para essa criança e fazermos com que ela realmente aprenda a tomar água nessa garrafinha, isso vai fazer parte do processo subjetivo dela, ela vai aprender um novo comportamento e, a partir disso, ela vai mudar o olhar e a relação que ela tem com o mundo. É claro que esse exemplo da garrafinha é bem fútil, é bem pequenininho, mas isso acontece com quase tudo. Isso acontece tanto com os objetos do mundo exterior, quanto com as emoções que a gente desenvolve, por exemplo, os significados do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente acha certo, do que a gente acha errado. Então, tudo isso entra e é aprendido a partir das relações. Relações que podem vir da família e também relações que podem vir de amigos, de conhecidos e tudo mais. E aí, a gente precisa compreender que, na infância, a principal fonte desses ensinamentos, o principal lugar de onde as crianças aprendem o mundo é a família, né? É a família que tá ali sempre do ladinho, que tá ali acompanhando todas as fases do desenvolvimento. É a família, o núcleo central, onde essa criança passa a maior parte do dia. Se não é na família, na escolinha, mas enfim, são núcleos ali pequenos, né? São núcleos em que a família, inclusive, tem bastante controle. Porque se acontece alguma coisa na escolinha, os pais são chamados, né? Se tem ali algum enrosco com a escolinha, provavelmente vai mudar de escola. Então, os pais, na fase da infância, eles têm um controle bastante grande sobre o que vai ser ensinado para essa criança e a forma como esses ensinamentos vão ser desenvolvidos pela criança para que ela consiga avançar, né, no seu desenvolvimento psicológico. E essa é uma marca bastante confortável para os pais, né? É bastante gostoso você ter bastante controle sobre aquela criança. Em geral, o que a gente observa é que as crianças elas acabam desenvolvendo algumas opiniões, alguns paralelos, alguns sentimentos que são bastante próximos aos pais, que são bastante paralelos ao que os pais pensam, né? Pela lógica de estarem mais próximas dos pais, pela lógica de estarem ali na convivência diária e de estarem sob o controle dos pais. Então, na infância, a gente tem essa característica bastante marcada de que a criança, ela está sob o controle dos pais. E aqui, controle, a gente não está dizendo sobre os pais terem completa ordem, né, completo domínio sobre essa criança. Mas os pais estão no controle sobre aquilo que vai ser ensinado para aquela criança, né? E isso é bastante confortável, isso é bastante tranquilo, né? Isso não costuma gerar muitos conflitos na fase da infância. Porém, na adolescência, isso muda. Isso muda principalmente porque aquela criança que antes ficava totalmente sob o controle dos pais, agora vai se abrir para o mundo. Agora, aos pouquinhos, é claro que isso não acontece de um dia para o outro, mas aos pouquinhos essa criança, ela vai começar a se abrir para o mundo exterior, ela vai começar a desenvolver relações diferentes das relações familiares, com amigos, né, com conhecidos, até com relações amorosas, depende, né, da idade que essa criança, esse adolescente tenham, mas esse adolescente ele vai começar a desenvolver novas relações. Relações essas que são muito diferentes das que tinham com o pai até então. Porque o núcleo familiar, em geral, eles têm opiniões parecidas, né? Ou se não tem, pelo menos chegam a um acordo para que consigam gerar o desenvolvimento naquela criança. Só que quando esse adolescente ele vira adolescente, né? O desenvolvimento principal dele acontece por meio das relações que ele desenvolve com pessoas de mesmo grupo. Né? Então ele vai começar a se juntar com grupos parecidos, ele vai começar a se juntar com pessoas que tenham opiniões parecidas, vai começar a se juntar com gente que pensa diferente dos pais, e isso gera um estranhamento bastante grande para os pais. Em geral, esse é um ponto de bastante cuidado, né? E que gera muita angústia nos pais. Esse perder o controle, sabe? Esse não ser mais o foco principal de desenvolvimento. Não que a família deixe de ser o organizador do desenvolvimento. Inclusive, como a gente vai falar aqui nas lives, né? A família é o ponto central para que isso realmente ocorra. E depois a gente vai descobrir por quê. Em outra live a gente vai descobrir o porquê desse ponto central. Mas na adolescência, eles começam a concorrer com outros estímulos.
onde até então existia apenas o domínio da família. Agora vão começar a existir amigos, vão começar a existir redes sociais de maneira mais enfática, vão começar a existir professores, vão começar a existir grupos de relacionamento muito diferentes do que se tinha até então. E isso, apesar de ser bastante incômodo para a maioria dos pais, é extremamente importante. Sem isso, não tem como o desenvolvimento da adolescência continuar acontecendo. Essa quebra de valores já conhecidos, esse entrar em contato com outros grupos é essencial para o desenvolvimento. Sabe por quê? Porque na adolescência a gente tem o foco principal de desenvolvimento de consciência. Consciência entendida aqui como capacidade de compreender o mundo, tá? Capacidade de conseguir entender as relações e de agir nelas. Então, quando a gente tem essa necessidade, né, de desenvolvimento de consciência, é necessário que a gente acrescente estímulos para esse adolescente. Porque se a gente apenas, né, circular ele naquela redominha dos pais, a qual ele já conviveu, a qual ele já se desenvolveu, essa consciência não vai acontecer. Por quê? Provavelmente, esse adolescente ele vai entrar num processo de reprodução. Reproduzir a opinião da família, reproduzir os gostos da família, reproduzir os processos subjetivos da família. Isso não é de todo ruim, né? Porque a gente não tá aqui dizendo que o que a família pensa é errado de forma alguma, mas isso impede o desenvolvimento, ou pelo menos limita ele, né? É necessário entrar em contato com outros materiais, com outras histórias, com outras vivências, com outras ideias, para que você consiga reassumir realmente a sua posição, formar realmente a sua personalidade, né? Vamos imaginar, por exemplo, vou dar outro exemplinho bobo aqui, mas só para a gente compreender e ficar mais fácil para vocês entenderem isso, que não é nem um pouco fácil, teoricamente falando. Mas vamos imaginar que uma criança nasceu em uma família que só consome frutas vermelhas. Elas só comem frutas vermelhas, elas não gostam de nenhum outro tipo de fruta que não seja vermelha. Provavelmente, esses pais eles vão ensinar essa criança a consumir frutas vermelhas, porque esse já é o costume da família, né? E essa criança ela vai crescer gostando de fruta vermelha, ou pelo menos comendo frutas vermelhas. E aí, quando essa criança vira adolescente e ela começa a desenvolver outras relações, ela talvez experimente uma fruta amarela, uma banana, por exemplo. E ela talvez descubra que ela goste de banana. E isso vai gerar um desenvolvimento. Ou talvez ela descubra que ela não gosta de banana, mas que ela realmente gosta de frutas vermelhas, então é isso que ela vai ser. E aí nós temos uma outra formação subjetiva. O que realmente importa é que nos dois casos, tanto o adolescente descobrindo que ele gosta de banana, quanto ele descobrindo que não, ele realmente gosta de fruta vermelha, nós temos desenvolvimento de consciência. Porque agora, esse gosto que ele desenvolveu é realmente consciente, ele faz aquilo porque ele sabe que ele gosta daquilo. Não só porque foi a única coisa que ele conheceu, mas porque ele realmente descobriu que é aquilo que ele gosta. E esse é o ponto-chave do desenvolvimento da adolescência. É necessário que a gente tenha e estimule o tempo todo o desenvolvimento de consciência. Porque é a partir dessa consciência que a gente realmente vai ter um processo de formação de adultos que são independentes, adultos que realmente conseguem compreender o mundo à sua volta e conseguem agir no mundo à sua volta. É a partir desse processo de formação da consciência que nós vamos conseguir lidar de maneira mais ok com questões de saúde mental. Então, o desenvolvimento da consciência na adolescência é o ponto-chave e é o ponto que deve ser estimulado o tempo todo. E esse entrar em contato com gostos, entrar em contato com desejos, entrar em contato com outras opiniões é de extrema importância. Como eu falei, e vou falar de novo porque isso é extremamente importante. Não porque o que a família pensa esteja errado, não porque o que a família pensa não esteja correto, mas porque esse choque ele é necessário para que a formação do indivíduo ele seja de maneira consciente, para que ele saiba que aquilo que ele está fazendo é porque realmente isso faz parte da subjetividade dele. Não apenas por um processo
processo de reprodução do que a família sempre achou e sempre ensinou. Então essa quebra de gostos, apesar de extremamente desconfortável e extremamente geradora de conflitos em muitos casos, ela é, na verdade, a mecânica do desenvolvimento. É ela que vai gerar o que o adolescente precisa para se desenvolver nas primeiras fases da adolescência e para que ele entenda esse mecanismo e continue se desenvolvendo depois da adolescência, né? Porque apesar da gente trabalhar a adolescência como uma fase de desenvolvimento, o desenvolvimento nunca acaba, né? A adolescência é só mais uma fase. Mas é importante que nessa fase a gente trabalhe esses processos de consciência, de autoconhecimento, de conversas, de contato com outras coisas, porque é a partir dele que a gente realmente vai ter um processo de formação de um adulto que consegue desenvolver todas as habilidades que a gente julga necessário para um adulto. Beleza, então? Pessoal, tudo certo por aqui? Estão conseguindo compreender o conteúdo? Tá muito difícil? Tá muito fácil? Como é que tá? Deem uma ajuda aqui, por favor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá feio o negócio. O que vocês estão achando até agora? Tá difícil de entender? Tá muito fácil? Os exemplos estão meio bobinhos? Os exemplos estão muito difíceis? Como é que tá? Deem um feedback aí do que vocês estão pensando, né? Porque assim a gente consegue direcionar um pouquinho melhor o conteúdo e entregar para vocês sempre o melhor dos quadros. Bom, pessoal, então considerando isso que a gente falou, a gente precisa entender que se a formação da nossa consciência, né, dos nossos gostos, dos nossos desejos, das nossas opiniões, enfim, quando eu falo gosto, engloba tudo isso, tá? Engloba todo esse grupo que faz de nós sermos o que somos. Então, quando a gente fala sobre construção disso, nós precisamos entender que, além das relações sociais, tem uma outra coisa que é extremamente importante para que essas coisas se desenvolvam. Uma coisinha, assim, bem maravilhosa que se chama vivências. A gente vai trabalhar esse conceito de vivências um pouco mais aprofundadamente em outra live, se eu não me engano é live de quinta. Mas as vivências, elas são necessárias para que a gente consiga desenvolver como nós somos, para que nós consigamos nos tornar quem somos. O que seria esse conceito de vivência, né? Vivência nada mais seria do que a forma como as experiências que nós temos na nossa vida são interpretadas por nós e como que elas passam a nos incorporar, como que elas passam a fazer parte da gente. Então, por exemplo, vamos imaginar que você teve uma experiência muito boa na sua vida. Você fez uma viagem com a sua família que foi muito maravilhosa. A forma como essa vivência foi interpretada por você é o que vai fazer você construir a sua vida a partir dessa viagem. Então, talvez você tenha muitas lembranças maravilhosas. Talvez, quando você for mais velho, você vai querer voltar para essa viagem. Você vai querer fazer de novo ela com outras pessoas, porque ela realmente foi muito agradável para você. Mas pode ser que, por algum motivo que a gente não sabe, para quem foi junto com você nessa primeira viagem, não foi tão legal assim. Não sei, passou mal, ou aconteceu algum acidente, ou algo do tipo. E essa viagem não foi tão legal assim. A mesma viagem, exatamente a mesma viagem, com as mesmas coisas, com tudo igualzinho, pode ser completamente diferente a partir da visão de um e de outro. O que muda é a forma como você acabou interpretando essa viagem e acabou sendo transformada por essa viagem. E mesmo que sejam duas experiências exatamente iguais, a forma como você entende essa experiência é diferente para cada pessoa. Até porque a forma como você interpreta a viagem, por exemplo, que é esse exemplo que eu estava dando até agora, ele também depende do que você já vivenciou. Se você já foi para aquele lugar, se você já conhecia, se você tinha alguma expectativa, se você tá brigado com a pessoa que foi junto com você. Então existem vários fatores que interferem em como a vivência vai ser incorporada e que interferem na formação do que essa vivência vai ser para você, de como que ela vai te construir. E, mais uma vez, um exemplo bobinho, mas que pode ser aplicado a várias coisas, é exatamente isso que acontece com a questão dos gostos e das opiniões. Com a forma como a gente interpreta algo que a gente gosta ou algo que a gente não gosta. É necessário entendermos que cada pessoa vai desenvolver as suas maiores afinidades, o que mais gosta, o que menos gosta, o que ama, o que odeia, a partir das suas vivências, a partir daquilo que ela experimentou e de como aquilo foi internalizado, de como que aquilo foi interpretado por ela.
Então é claro que se nós temos novas experiências na fase da adolescência, nós vamos também ter novos gostos, novas formas de lidar com as coisas, novos jeitos de ver a mesma situação, novas formas de reagir às situações que a gente já era acostumado. E isso, como eu falei, é essencial. É muito importante que essa quebra, que essa ruptura com o que já estava construído aconteça, para que o desenvolvimento consiga caminhar durante a fase da adolescência. Então, a mudança de gostos, ela é uma marca bastante grande da adolescência. Muita gente fala disso, né? Da mudança de estilo, da mudança de roupa, da mudança de aparência física. E isso é importante. Faz parte da adolescência e é importante que aconteça para, como eu já falei, a gente consiga desenvolver consciência nas pessoas. Fiz toda essa volta aqui para chegar no ponto de que a mesma coisa pode ter interpretações diferentes para duas pessoas diferentes. Mesmo que você tenha a mesma música, por exemplo, vamos imaginar aí um estilo de música, o rock, por exemplo. O seu filho adolescente começou a gostar de rock e vocês nunca tiveram essa cultura dentro de casa. Por mais que você tenha uma visão que não seja muito legal do rock, por mais que você ache que aquilo não é uma coisa muito legal, né, que gere alguns transtornos, provavelmente o adolescente tem uma visão diferente, né? E não porque ele está errado, ou porque ele está certo, ou porque você está errado, ou porque você está certo, mas porque as pessoas têm visões diferentes da mesma coisa. Visões essas que são construídas a partir das vivências, a partir do que a gente vive, do que a gente gosta, do que a gente faz na nossa vida. Então, essa mudança de gostos, ela é extremamente importante. E é extremamente importante também que a gente, como pais e profissionais que lidem com a adolescência, entendam que essas mudanças não só são normais, como são desejáveis. É importante que o nosso adolescente entre em contato com elas, mesmo que ele não mude de maneira exterior, mesmo que ele não mude a forma como ele se comporta, mas ter entrado em contato e vivenciar experiências diferentes do que ele já teve é super importante para que a gente tenha, enfim, um desenvolvimento bem gostoso, bem saudável e que gere muitos frutos. Certo, então, pessoal? Então, é importante a gente falar sobre tudo isso e é importante a gente se desgarrar de alguns preconceitos que a gente tem. E aí a gente entra numa palavrinha bem complicada para falar da adolescência, que é o tal do preconceito. Existem vários tipos de preconceito, né? Existem preconceitos que são estruturais, e aí a gente fala sobre preconceitos de raça, cor, gênero, enfim. Tem uma longa lista pra gente conversar. Mas também existem aqueles preconceitos, aqueles significados que a gente atribui a determinadas coisas que não são exatamente bons, né? Aquelas coisas que a gente já julga, já liga uma coisa ao estereótipo, sabe? Por exemplo, rock é uma coisa que não é legal, funk é coisa de gente que mora em favela, sabe? Esse tipo de coisa. Quem assiste filme romântico vive num mundo idealizado. Então, esses tipos de estereótipos, esses tipos de associações que muitas vezes não tem muito fundamento, sabe? Não tem muita estrutura histórica e social por trás, eles geram um empecilho bastante grande para que os pais consigam entender essa mudança de gostos. Porque muitas vezes a relação que os adolescentes desenvolvem, eles são bem contrárias aos pais. Em muitos momentos, essa quebra que a adolescência impõe de gostos e opiniões, ela é radical, ao ponto de se contrapor muito às ideais dos pais. E isso gera conflitos ao ponto que os pais têm dificuldade grande de lidar com isso, né? Os pais costumam ter uma dificuldade muito grande, principalmente quando o desenvolvimento daquele adolescente está conduzindo para algo que ele não considera certo ou legal. E aí a gente precisa parar um pouquinho para pensar se aquele hábito, aquele comportamento, aquela opinião, enfim, aquilo que o adolescente está desenvolvendo, ele realmente é prejudicial para o adolescente, e aí é óbvio, a gente tem que interferir, né? Não estou dizendo que não. Ou se aquele comportamento, ele advém, e aquele refúgio que a gente tem ao comportamento, ele advém apenas de uma coisa que é nossa, de uma estruturação psíquica que é nossa, de um preconceito, de repente, que é nosso. E como a gente vai enxergar isso, vai definir a relação com o nosso adolescente. Porque se nós entendemos, né, que aquilo é uma coisa do mal, que a gente precisa interferir a qualquer custo, que aquilo vai fazer mal de alguma forma, e o adolescente não entende essa visão, e você começa a intervir, provavelmente a relação com o adolescente vai ficar extremamente conflituosa. Porque, convenhamos aqui entre nós, ninguém gosta de se relacionar de maneira muito ampla com quem critica e quem não gosta e quem tenta intervir no que a gente pensa.
E a gente tem que quebrar um pouco essa visão de que o adolescente ele é completamente vulnerável, de que ele não sabe o que ele está fazendo, de que ele não sabe, ele não pode ter opinião, porque não é verdade, né? A adolescência ele é um processo de formação, então o adolescente ele está em processo. Claro que ele não vai ter toda uma consciência formada ainda, não é esse o objetivo, mas ele está em processo. E aos pouquinhos nós precisamos dar a confiança de entender que esse adolescente pode sim desenvolver gostos diferentes dos nossos, pode sim desenvolver opiniões diferentes, e tá tudo bem. Desde, obviamente, que essa opinião e esse negócio não prejudique o adolescente, né? E aí a gente precisa analisar caso a caso, não dá pra gente generalizar aqui, porque, enfim, esse é um assunto bastante complicado. Mas é importante ter essa noção, é importante compreender que nem sempre aquilo que nós consideramos ruim é realmente ruim. Às vezes é apenas alguma vivência que nós temos com relação a isso, que não é muito boa, e aí a gente tenta jogar em cima do adolescente. E é claro que isso não vai dar certo, é óbvio que não vai dar certo. O adolescente, ele costuma ter um processo assim de querer autonomia, de querer independência, de querer ter a possibilidade de pensar e fazer as coisas sozinho. Isso faz parte também dos processos de desenvolvimento. Mas quanto mais você quer jogar em cima dele uma opinião que para ele não faz sentido nenhum, mais ele vai se afastar, mais ele vai não querer fazer relações, não querer ter relações, mais ele vai querer esconder coisas, mais ele vai querer se fechar e mais ele vai querer intensificar a relação com outros grupos que não o do grupo familiar. Então esse ponto-chave é extremamente importante para que a gente entenda que a relação ela não deve ser baseada apenas no que nós achamos. É claro que em alguns momentos é importante impor algumas coisas, principalmente quando a gente está falando de riscos, mas que em outras a gente pode ser completamente flexível, né? Entendendo o que aquilo significa para o adolescente e tendo orientação, né? E tendo formas de controlar para que aquilo não cause nenhum prejuízo, tá tudo bem, tá tudo bem. E é importante, além de ter essa visão, a gente pôr essa visão na prática. Conversar sobre o que a gente pensa, ouvir o que o adolescente tem a falar sobre o que ele pensa. Acho que esse é o ponto-chave, né? Normalmente a gente só fala e não escuta. Então é importante falar sobre o que a gente pensa e escutar o que esse adolescente pensa para que a gente tenha, enfim, uma relação mais gostosa, mais saudável e que realmente seja capaz de gerar desenvolvimento nesse adolescente e também na gente, né? A gente fala de desenvolver o adolescente, de estimular a adolescência, mas a gente esquece que nós também somos seres humanos, nós também estamos em desenvolvimento. Então essa relação ela é importante tanto para gerar desenvolvimento para ele, quanto para gerar o nosso desenvolvimento e mudar algumas coisas que são muito importantes. Sim, Luana, exatamente. Esse é um dos principais motivos. Ela perguntou ali, né, se é por causa disso que o adolescente é considerado rebelde. É exatamente isso. Essa quebra de padrões, que na verdade é importante para o desenvolvimento, como a gente falou lá no comecinho, mas que gera choque porque a gente está acostumado a ver aquele adolescente paralelo às nossas ideias, e aí de repente esse adolescente não tá mais paralelo, né? Às vezes esse adolescente tá batendo mesmo nas nossas ideias, completamente contrário ao que a gente pensa, o que a gente achava ideal, e muitas vezes os pais não sabem lidar com isso. E essa questão da independência, ela vem exatamente nesse processo, né? A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais à frente, né, sobre essa questão de de conceder independência, de perder controle sobre isso, mas que é muito importante a gente entender que o adolescente em si, ele é taxado como rebelde muitas vezes, porque a gente não compreende a fase de mudança em que ele está. A gente não compreende todas as alterações que estão acontecendo ali a nível psicológico, a nível social, a nível físico também desse adolescente, e acaba taxando, acaba excluindo. E quanto mais a gente exclui, mais esse adolescente entra em choque, mais ele percebe que aquilo que ele acha tá certo, enfim. E isso vai afastando, e vai afastando, e vai afastando, e aí a gente tem relações que não geram desenvolvimento para nenhum dos lados, né? Muito importante essa sua pergunta, porque realmente é isso, né? Em geral, a adolescência toda, ela é vista dessa forma, né? Como algo rebelde, como algo ruim, como algo que não é agradável. Mas, na verdade, talvez toda essa visão seja só um processo de a gente não compreender, de a gente não ouvir, exatamente, Luana, da gente não ouvir o que o outro tem a dizer. Afinal de contas, a adolescência, ela para
de ser um processo de controle. Os pais não têm mais controle sobre os filhos, não tem como ter controle sobre os filhos. Agora, essa relação passa definitivamente a ser uma relação em que nós temos duas ou mais pessoas, mas duas pessoas formadas de maneira diferente, com uma carga de vivência diferente, com uma formação subjetiva diferente, se relacionando, trocando ideias, trocando vivências, trocando, enfim, trocando tudo que é necessário. Então é importante ter essa consciência de que a adolescência não é uma fase de rebeldia, ou pelo menos não deveria ser, e que na verdade essa visão da rebeldia parte de nós que estamos tendo essa visão sobre a adolescência, e toda vez que a gente tem essa visão sobre a adolescência, a gente afasta a adolescência um pouquinho mais da gente. Exatamente isso. Bom, é na adolescência que a gente vai formar um negocinho muito maravilhoso que se chama identidade, né? A identidade, ela é um ponto-chave da adolescência. Identidade, né, pelo lado de vista psicológico, vai ser uma partezinha um pouquinho mais chatinha, mas enfim, é importante falar sobre isso. Pelo lado da psicologia histórico-cultural, identidade é o conjunto de funções psíquicas que aquele sujeito é capaz de desenvolver. Nós temos algumas funções psicológicas que são próprias do ser humano, né, como concentração, memória, atenção, linguagem, enfim, toda essa junção de como o nosso cérebro funciona. E a síntese, né, a junção, a relação disso tudo, forma o que a gente chama de identidade e personalidade. E essa identidade e essa personalidade, elas vão começar a ser formadas ali no finalzinho da adolescência, no finalzinho da infância, no começo da adolescência. Nesse processo de transição, em que o adolescente ele começa a se enxergar como alguém que está sendo preparado para o mundo adulto. Então é ali que a gente começa a ter a formação de uma personalidade, de uma identidade. Tudo isso, é claro, a partir das relações sociais que esse adolescente desenvolve. A gente nunca vai tirar isso de contexto. As relações sociais, elas são de extrema importância e são imprescindíveis para que qualquer desenvolvimento ocorra. Então as relações, elas estão ali, elas vão sempre fazer parte, mas é nessa fase que a gente vai começar a montar os processos de identidade. E, para que isso aconteça, é necessário que nós estejamos perto de grupos sociais que tenham uma organização mais ou menos parecida com aquelas que nós já desenvolvemos a partir das nossas vivências. Tanto vivências que podem vir de casa, naquele processo de reprodução das ideias familiares que nós já falamos, quanto de grupos que tenham mais a ver com o momento de rompimento com esses ideais familiares que a gente também já falou. Então, o adolescente, ele começa a se relacionar de maneira mais ampla com o social. Inclusive, a gente falou, né, que isso também é um momento bem importante para a gente entender, porque os pais, eles saem do foco principal do desenvolvimento. Não que eles deixam de fazer parte, mas, né, saem um pouquinho do foco. E esses grupos de relações é que vão meio que orientar por onde esse desenvolvimento vai ocorrer. São os grupos que o adolescente desenvolve nessa fase da adolescência que a gente realmente vai conseguir formar como que o desenvolvimento vai acontecer. Então é bem comum e inclusive é psicologicamente explicado que os adolescentes comecem a se juntar com pessoas que tenham alinhamentos parecidos com os deles. Muitas vezes esse alinhamento com grupos parecidos soa estranho aos pais e soa até perigoso em alguns casos. E assim como na questão do que gosta e o que não gosta, a gente precisa ter um entendimento de até onde esse nosso receio é uma verdade, é algo para se preocupar, e até onde esse nosso receio é algo que vem apenas de preconceitos, apenas de coisas que nós já temos estabelecido sobre o outro e que nós acabamos intervindo no outro sem necessidade. Essa formação de grupos, ela é essencial para o desenvolvimento, né? E ela faz parte de uma ideia saudável, de uma ideia que realmente seja completa de desenvolvimento. E é necessário que a gente saiba o momento de intervir e o momento de nos recatar, o momento de não intervir, entendendo que essa necessidade de intervenção ela vem muito mais de nós do que realmente de um perigo real. E aí o que acontece é o seguinte, o que eu percebo é que muitos pais, eles assumem uma posição de proibição frente a isso, né? De entender aquele grupo que o filho começou a frequentar como não muito legal, ou enfim, né?
tem algumas ideias formadas sobre aquele grupo, acabam proibindo o adolescente de entrar em contato com eles, e isso gera um processo de afastamento ainda maior dos pais. Porque, em geral, essa proibição ela não vem em formato de conversa, em formato de compreensão, em formato de desenvolvimento de consciência. Normalmente ela vem assim, ó, é esse ponto, né? É assim e vai ser assim e pronto, acabou, você não tem opinião sobre isso. E como é que a gente vai conseguir desenvolver uma relação saudável que gere desenvolvimento a partir de um posicionamento como esse? É difícil, é difícil. Imagine você chegando a alguém e falando assim, ó, você não pode pensar dessa forma porque eu acho errado. E se imagine nesse momento, tendo alguém que fale sobre isso com você. Alguém que chegue para você e interponha uma opinião que para você não faz sentido nenhum, né? Isso vai gerar um atrito, isso vai gerar exclusão, isso vai gerar um afastamento. E aí a gente fica cada vez mais longe dessa ideia de relação saudável que a gente pode desenvolver com adolescentes. Ter clareza sobre todos esses processos é muito, muito, muito importante para que a gente consiga começar a dar pequenos passinhos ali rumo ao entendimento de que o nosso adolescente é uma pessoa diferente da gente. Esse é o ponto-chave da nossa live de hoje, né? O adolescente, ele é um ser humano diferente de nós. E ele se desenvolve de maneiras diferentes, a partir de estímulos diferentes, com relações diferentes, e ele se forma de maneira diferente. Compreender isso é essencial para que a gente saiba separar o que é nosso, o que é desnecessário, o que talvez seja apenas capricho nosso, e o que é necessário de intervir, o que é realmente perigoso, o que pode gerar algum problema futuramente. Essa é a posição dos pais, essa é a posição que a gente precisa assumir frente a toda essa questão de gostos, né? Entender o que é ok, o que é tranquilo e o que é necessário ter intervenção. É muito difícil isso, é muito difícil esse processo, né? Porque muitas vezes a gente não compreende nem a gente. Muitas vezes a gente não entende nem muito bem de onde saíram os nossos gostos, de onde vem o que a gente acredita, o que a gente pensa. E compreender o do outro é ainda mais difícil, principalmente quando a formação desse outro dependia em muitas partes de nós. Então, assim, essa compreensão inicial, ela é importante, muito importante. Ela é o primeiro passo para a caminhada de uma relação realmente gostosa com o nosso filho, mas ela é muito difícil. Ela é muito difícil, porque antes de mais nada, a gente precisa abrir mão de algumas crenças que nós temos, quebrar alguns paradigmas e algumas ideias que nós temos, e isso é um passo muito complicado mesmo, porque para isso a gente precisa ter um processo de consciência em nós muito grande, e nós geralmente não temos, né? Geralmente o nosso processo de desenvolvimento de consciência na adolescência não foi tão amplo quanto poderia ser, e aí nós não temos muito essa capacidade. Então faça um convite para você que está aí me assistindo. Vamos começar a tentar desenvolver nossa própria consciência? Vamos tentar compreender de onde vêm os nossos gostos, de onde vêm as nossas opiniões, para que daí sim a gente consiga desenvolver isso no nosso adolescente, para que a gente consiga interpretar uma relação de forma realmente congruente e de forma que realmente favoreça o desenvolvimento e não apenas que limite. É um convite difícil, é um convite que vai ser muito difícil, mas que o resultado é maravilhoso, que o resultado é fantástico. Quando a gente consegue se pôr nessa posição de respeitar o que é nosso e o que é do outro, as relações elas ficam muito mais gostosas, porque a gente consegue compreender em que momento é necessário que a gente intervenha e em que momento que a gente não precisa intervir. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou clara? Algo que vocês têm curiosidade? Alguma coisa assim? Pergunte agora o cálice para mentira. Não cálice para sempre não, que amanhã tem live de novo, a gente abre espaço de novo para perguntas. Mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui embaixo. Pergunte, aproveite esse momento que a gente está conversando, para que realmente você consiga ter um pouquinho mais de compreensão sobre a adolescência e sobre como intervir nessa relação. Eu sei que muita gente esperava que eu viesse aqui e colocasse todos os problemas no adolescente, né? Explicasse que o adolescente ele realmente é uma fase rebelde, que realmente é uma fase ruim e que realmente ele não sabe o que ele está fazendo. Mas essa visão é uma visão que passa exatamente o que a gente falou hoje.
uma visão de que nós agirmos a partir dessa visão preconceituosa na relação do nosso filho vai só afastar ele mais ainda, né? É importante a gente entender esse processo e a gente pensar sobre isso, né? Que todo esse estereótipo em cima da adolescência, que toda essa ideia de que a adolescência é ruim, de que a adolescência ela traz coisas negativas, de que a adolescência é só rebeldia, que é só coisa ruim, traz uma relação já fadigada, já uma relação que não é muito legal, uma relação que já está desde sempre difícil, desde sempre muito estereotipada e baseada em coisas que não geram desenvolvimento para nenhum lado. Então, nosso objetivo de hoje é trabalhar que os gostos do adolescente, eles realmente vão mudar durante a adolescência. E se não mudarem, tá na hora de dar uma estimulada nisso. Porque a mudança de gostos, e aqui, lembra que eu falei, né? Gostos, opiniões, ideias, sentimentos, tudo isso aí entra em gostos. Essa mudança de gostos, ela é essencial para o desenvolvimento. Não tem desenvolvimento se não tiver essa alteração de gostos. Se esse adolescente não entrar em contato com outras realidades e não se transformar a partir delas, não tem desenvolvimento. Esse adolescente ele vai sempre continuar num processo de reproduzir, e aí ele não vai se formar como um adulto que consegue ser consciente das suas relações, como um adulto que consegue de verdade entender o que acontece na vida e consegue de verdade agir na vida de maneira consciente, de maneira lúcida, de maneira pensada, né? É importante entender esse processo e é importante também respeitar esse processo, entendendo que o adolescente, ele é um ser humano diferente da gente. Ele é um ser humano que se formou a partir das vivências e das relações que ele teve ao longo de sua vida. E que, portanto, os significados que ele atribui a X e Y situações também são baseadas nisso. E, portanto, ele é diferente. E, portanto, não é que a nossa opinião esteja completamente certa ou completamente errada, ou que a opinião dele esteja completamente certa e completamente errada. São opiniões que derivam de um processo de desenvolvimento, de como a gente se construiu, de como ele se construiu, de como nós juntos nos constituímos a partir dessa relação familiar. Então é importante entender essa relação de necessidade de compreensão e é necessário saber quando intervir. Quando há realmente necessidade de intervir em alguma relação que esse adolescente está desenvolvendo e quando essa intervenção é apenas fruto de necessidade nossa, de quando ela é fruto de nossos preconceitos, de nossas opiniões e quando não há realmente uma necessidade latente de intervenção, porque esse adolescente está apenas em fase de desenvolvimento. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Essa parte de conteúdo teórico, ela é um pouquinho mais pesada, ela é um pouquinho mais reflexiva, ela dá uma dorzinha no peito um pouquinho maior, mas ela é essencial para que a gente consiga desenvolver relações mais valorosas. Não adianta eu chegar aqui e falar, olha gente, vamos fazer isso, porque isso é uma ação solta, é uma ação que não está presa a todo um processo de consciência que é necessário quando a gente pensa em relações. Se eu chegar aqui e falar, gente, vocês vão fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, e acabou, isso não vai gerar realmente uma transformação na relação com o seu filho. Vai apenas impulsionar o processo de reprodução de uma relação que já existe. Não vão haver grandes mudanças. Então é necessário que a gente faça todo um aprofundamento teórico anterior, toda uma ideia de compreender o porquê das coisas, para que daí sim essas ações tenham um significado valoroso e grande e que elas realmente consigam gerar transformação na sua relação com seu filho. Tranquilo, então? Fico muito feliz que vocês ainda estejam acompanhando essa live. Agradeço demais pela presença de vocês. Eu sei o quanto o tempo é importante, eu sei o quanto pode estar sendo custoso para você estar aqui, mas eu fico muito, 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 muito feliz de você ainda estar aqui, querendo aprimorar um pouquinho mais a relação com seu filho. E isso já mostra que você tem disponibilidade e vontade de realmente alterar essa relação, para que vocês tenham cada vez relações que gerem mais desenvolvimento e gerem mais processo de mudança para você e para ele também. Vamos para a nossa ação, então? Vamos para o primeiro desafio? A primeira atividade que, tem que cumprir, hein? O objetivo de vocês estarem aqui é fazer uma relação transformadora. Então vamos começar, que hoje é o
a primeira atitude que eu quero que você tente desenvolver na sua rotina com o seu filho. Eu tenho certeza que depois de todos esses aprofundamentos teóricos, vai ser muito valoroso fazer isso. Não deixe para amanhã, faça hoje, porque amanhã vai ter uma outra ação para você tomar na sua vida e na do seu filho, que vai ser muito importante para todo esse processo de transformação. Então, a ação de hoje é a seguinte: eu gostaria que cada um de vocês pesquisasse sobre algo que o filho de vocês gosta e iniciasse uma conversa com ele sobre isso. Se você não tem noção do que o seu filho gosta, se você não tem aproximação nenhuma, pergunte a ele o que ele faz quando ele está sozinho, pergunte o que ele gostaria de fazer, converse com ele, esse processo de comunicação, conforme a gente vai falar amanhã, olha só, né, já tô dando um gostinho da live que vem, mas esse processo de conversar é a chave, é o ponto principal ali, para que a gente realmente consiga ter um processo de mudança na relação. Então, a primeira ação de hoje, o primeiro desafio dessa noite é pesquisar sobre algo que o seu filho gosta e conversar com ele sobre isso. E aí, olha só, vou dar algumas ideias. Pode ser um livro que ele gosta de ler, pode ser um videogame que ele gosta de jogar, pode ser um aplicativo que ele gosta de ficar mexendo, uma rede social que ele gosta de mexer, algum tipo de vídeo específico que ele gosta de assistir, né? Tem muitas crianças que, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, aí você vê o que se encaixa na sua rotina. Tem crianças que gostam de assistir vídeo no YouTube sobre curiosidades, tem adolescentes que gostam de jogar alguns tipos específicos de jogos, tem adolescentes que gostam muito de ler, que era o meu caso, eu era uma adolescente que adorava ler. Então, tente pensar na sua vida, na sua rotina com seu filho, em alguma coisa que ele realmente gosta de fazer. Pesquise sobre isso, leia alguma coisa, vai assistir um vídeo sobre isso, tire um tempinho para você se aproximar dele a partir dessa coisa que ele gosta, a partir dessa coisa que ele já desenvolve no dia a dia dele. Pense um pouquinho sobre isso, pesquise sobre isso e converse com ele. Inicie uma conversa, pergunta de um personagem que está no desenho, pergunta de um personagem que está no livro, fala sobre alguma coisa que você pesquisou e que você viu sobre esse assunto. Você vai ver que tendo essa abertura de mente, essa abertura de coração, né, de que os gostos, eles são importantes para a adolescência, eu tenho certeza mais do que absoluta que esse processo vai ser uma vivência muito valorosa para você e para o seu filho também. Não deixe de fazer isso, não deixe, esse é um processo importante. Implementar na prática o que a gente estuda na teoria é extremamente importante para que tenha realmente alguma mudança, né? Para que essas atitudes, elas no final dessa semana, elas realmente desenvolvam um processo de transformação, de gerar entre vocês uma relação mais gostosa, mais saudável e que gere desenvolvimento para todo mundo. Então, não deixe de implementação, hein? Lembrando, assim que você implementar a ação, você pode me mandar um áudio ou uma mensagem lá no WhatsApp, né? Quem ainda não está inscrito, por favor, para ontem, lá no link da bio, lá vão ter todas as informações importantes. E assim que você completar o desafio, eu fico à disposição e eu quero muito que você me mande um áudio contando como é que foi essa experiência, falando o que você achou, como que foi essa conversa, quais foram os sentimentos que surgiram, enfim, fique à vontade para falar o que você achar melhor. Né? Lá no WhatsApp é um grupo, é mais ou menos um grupo, na verdade é uma linha de transmissão em que só eu tenho acesso às mensagens, então pode ficar tranquila que é um processo de comunicação ali que vai ser guardado por todo o sigilo do mundo, eu vou responder com todo o carinho do mundo e é importante que vocês implementem isso como um desafio próprio, como um processo de entender a necessidade de realmente intervir nessa relação e conseguir fazer isso de pequenos em pequenos passinhos. Então, lembrando, desafio de hoje, pesquisar alguma coisa que o seu filho goste e iniciar uma conversa com ele. Não deixe de me contar lá no WhatsApp como é que foi essa experiência. E olha só, assim que você sair da live, já vai ter um post aqui no meu perfil falando sobre a síntese da nossa live, uma frasezinha ali para mostrar o que foi a nossa live. E eu gostaria muito que você compartilhasse essa mensagenzinha, porque para que essa mensagenzinha chegue a mais gente e mais pessoas consigam ser transformadas por todo esse processo de trocas que a gente vai ter aqui durante essa semana. Então aqui no meu feed já vai ter o post do dia de hoje com a frase que resume tudo que a gente conversou aqui hoje. Mande para todo mundo que você achar pertinente, poste nos seus stories, envie para quem você quiser, fique mais
com quem você acha que precisa, porque realmente, quanto mais gente a gente alcançar com essas informações, mais gente a gente realmente vai conseguir gerar transformação e mais adolescentes vão conseguir se desenvolver de uma forma saudável e completa. Lembrando, amanhã, live 7h30 com o nosso segundo desafio do dia. Amanhã, o nosso assunto vai ser sobre comunicação, exatamente. Comunicação e a sua importância para que a gente consiga gerar uma relação de valor, para que a gente consiga gerar uma relação que desenvolva todo mundo que está envolvido e também consiga orientar o desenvolvimento desse adolescente. Pessoal, tem alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Fiquem à vontade para comentar aqui embaixo. Eu vou abrir esse último espaço aqui antes da gente encerrar. Tudo certo? Vou pedir mais um favor então, hein? Coloca um joinha aqui nos comentários e um coraçãozinho aqui do ladinho se você gostou dessa live, se você aprendeu qualquer coisa que seja com ela, e coloca outro joinha se você vai realmente implementar a ação que a gente propôs aqui. É importante fazer isso. Encare esse desafio como uma forma de realmente mudar a relação com seu filho. E isso está nas suas mãos. Eu tô aqui só para te ajudar, só para te orientar nesse caminho, segurar a tua mão e falar vamos juntos. Mas é você que tem essa responsabilidade e também que vai aproveitar ao máximo quando essa relação realmente for transformada. Tudo bem? Lembretes então, live amanhã 7h30 da noite para falar sobre comunicação, postzinho lá no feed para você compartilhar com quem você quiser e tô esperando o seu desabafo lá no WhatsApp para me contar como é que foi essa experiência de conseguir colocar em prática o nosso desafio de hoje. Tudo bem? Nos